Seja muito bem-vinda a mais um encontro das Bem-Nutridas. Aqui nesse quadro eu converso com as bem-nutridas que aplicaram o método SP, o passo a passo, e entram para disseminar a informação, passar as informações adiante de como elas se sentiam em relação aos seus sinais e sintomas, quais eram as queixas que elas tinham e como elas superaram isso. Então hoje eu vou conversar aqui com a Daisy. Deixa eu só ajeitar minha internet aqui. E hoje eu vou conversar aqui com a Daisy, que se disponibilizou para entrar, contar a história dela, para impulsionar você que está aí com talvez pensamentos repetitivos em relação ao seu quadro, em achar que não tem jeito, que já tentou diversos tratamentos, que sabe comer saudável, mas mesmo assim não tem resultado, porque saber comer saudável e saber aplicar uma terapia nutricional são caminhos diferentes. Então, o encontro com as bem-nutridas, que acontece todos os dias pela manhã, aqui durante essa semana, é para trazer essa informação de forma mais profunda, para que você enxergue pequenos pedaços aí de coisas que faltam dentro da tua rotina para você entender que sim, tem uma solução. E para você que não me conhece, sou a Sheila Pacheco, nutricionista e terapeuta nutricional, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, terapia nutricional antifúngica e tudo que envolve estilo de vida saudável. Deixa eu colocar a Daisy aqui para a gente conversar. Peraí que eu tenho que virar aqui. Deu. Bom, Daisy, Bom dia. Bom dia, o meu áudio tá ok? tá ótimo. Então tá, bom dia. Que prazer estar aqui contigo. Que prazer estar aqui com vocês todas, né? Ah, o prazer é meu. Muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade em entrar aqui pela manhã para impulsionar outras vidas, para contar aí uma parte que foi dolorosa. Toda vez que a gente conta a nossa história, né, a gente relembra algumas Sim. coisas que não foram legais, mas isso nos dá mais força aí de seguir e, inclusive, de impulsionar outras vidas, porque a gente consegue visualizar o que a gente fazia que não dava resultado e É, por que que tantas pessoas às vezes estão ainda na fase do patinar, né? Que eu chamo de modo pato. Muito obrigada, Daisy. Então, para a gente começar, obrigada pelo convite. conte de onde você fala, a sua idade e como você chegou até aqui. É, eu falo de São Leopoldo, é um município do Rio Grande do Sul, né? Bem próximo a Porto Alegre, capital. Eu tenho 48 anos. E eu cheguei no método porque chegou um momento da minha vida que, como acho que todas, muitas de nós aqui, começaram a buscar soluções milagrosas para tratar a candidíase e outros sintomas que a gente nem sabia que era relacionado à síndrome fúngica, né? E aí surgiu a Sheila Pacheco ali nas sugestões e no Instagram. Eu comecei a olhar o conteúdo e pensei, é isso aqui. Eu tenho síndrome fúngica. Se eu não tenho isso, é o que mais perto eu cheguei, né? E estava começando aquela semana pré-curso, né? Pré-método, né? E eu assisti. Eu assisti, mas ainda não fiquei totalmente convencida, porque tu fica em dúvida, né? Tu fica titubeando, será que é, será que não é? Meu Deus, eu tô tão cansada de fazer tantas coisas e não dá certo. E aí ai, ainda não. Era a 14ª turma, né? E aí, assim, as crises continuam, as coisas continuavam, e eu digo, meu Deus, eu tô cansada de fazer mais do mesmo, porque é isso, né? A gente não se dá conta de que tá repetindo o mesmo tratamento há muito tempo. E ele não tá sendo efetivo. Essa é a verdade, assim. E aí veio a semana pré-15ª turma. E eu disse, é agora, é agora. E eu já queria fazer a inscrição no primeiro dia da semana, porque eu já estava muito decidida, sabe? Que eu precisava fazer alguma coisa diferente do que eu vinha fazendo até então, né? E o método, tudo que tu traz de conteúdo é diferente
do que a gente é orientado em consultórios tradicionais, né, pela medicina tradicional, que nos segmenta, né, então é só ginecologista, é só nutricionista, é só uma coisa ou outra. E aí eu assisti toda semana e muito cedinho no primeiro dia eu estava lá fazendo a minha inscrição. E assim eu cheguei aqui. E até você chegar ao método, conta pra gente um pouco do seu passado de... Conto. Assim, eu tive uma infância. Porque você comentou assim que você estava com muitas buscas e incertezas de que você tinha os sinais e sintomas da síndrome fúngica. Então, ao ver essa sua linha do tempo, porque muitas que estão aqui, que assistiram depois, talvez se encontram aí nesse mesmo ponto, né? Falar assim, será que eu tenho mesmo? Será que é um problema fúngico? Porque apesar da pessoa ter a candidíase de repetição, nem sempre a mulher tem a candidíase vulvaginal para ter o quadro de síndrome fúngica. A maioria tem. Mas tem Sim. coisas que eu acredito que você sentiu, no meu caso, por exemplo, alergias, a micose, dermatite. Então, é legal a gente olhar essa linha do tempo, e se você puder contar, vai ser de muito valor. Sim, na verdade, tem sintomas que eu tinha, né? E eu nem sabia que faziam parte do quadro de síndrome fúngica. Porque antes de conhecer o método e de conhecer, eu nem sabia que existia síndrome fúngica, né? Era um nome novo para mim, assim. Essa síndrome era nova para mim. Então, assim, eu venho de uma história de uma infância regada a doces, né? A má nutrição. Mas má nutrição no sentido de escolher coisas que não que não eram ofertadas, né? Como às vezes eu vejo tu falar assim, não é culpa do pai, da mãe, né? Eu vivi num ambiente nós tínhamos lancheria, né? Um restaurante quando eu era pequena, então eu tinha acesso fácil a tudo que não era saudável. Era gostoso, mas não era saudável, né? E eu me lembro da minha mãe me dando o famoso biotônico Fontoura, porque eu não comia comida, né? Eu comi e eu era magra e a falsa magra já acho talvez desde pequena, mas comendo muita coisa. E uma das coisas que eu acho mais bacana, assim, de começar a escutar o teu conteúdo e acompanhar, é o que eu anotei aqui, é a tomada de consciência, sabe? Porque eu achava que eu tinha cândida de repetição e outros sintomas há pouco tempo, assim. Só que se eu resgatar esse histórico, que é o que a gente faz durante o método, durante a jornada, eu vejo que tem coisas muito lá atrás. E que com 15 anos, a minha mãe me levou num consultório ginecológico porque eu já tinha uma candidíase com 15 anos, né? Então, assim, é um passado de má alimentação. E aí, assim, tu fala de outros sintomas. Sim, eu comecei a perceber quando comecei a escutar e ver o método que me surgiam umas alergias aleatórias. Então, do nada, eu não conseguia linkar a nenhum alimento específico. Eu tinha coceiras, né? As coceiras vinham e iam também. Coceira no olho, né? Eu fui descobrir que a minha língua era branca depois que tu falou, porque eu acho que eu nunca tinha atentado para minha língua, né? De se olhar com mais atenção. Assim, a disbiose, né? Que foi uma coisa que nos últimos 3 anos chamou muita atenção. Tudo que eu comia fazia mal. E eu fiz uma peregrinação por gastro. Eu não sou intolerante à lactose, eu não sou intolerante ao glúten, mas eles me fazem mal, né? Então, aí começo a te escutar, bom, eu tenho uma alergia tardia, eu desenvolvi, porque a vida inteira eu não tomava água, Sheila, eu tomava leite. Eu sentia sede e eu fazia um copo de Nescau e tomava, porque aquilo era o líquido, né? Então, assim, tá sendo muito interessante me observar, né, e descobrir esses sintomas. Sorrisinho que você falou, o leite com Nescau, porque no meu caso era leite com Toddy, né? Então, assim. Também, também. É leite condensado, sorvete com leite condensado. Gente, era uma orgia, assim, os fungos batiam palma, os fungos eram felizes, assim, me agradeciam, porque eu os alimentava com, né? Então, assim, eu tive toda essa peregrinação e todas as questões, e aí eu cheguei num ponto, assim, que, meu Deus, tudo que eu comia faz mal. Eu vou começar a tirar tudo. Tirava tudo. Também
não era efetivo, né? Gastro, gineco, fluconazol todo mês, antibiótico, uma série de coisas. E aí tu começa a entrar no modo desespero, né? Porque assim, ninguém. Eu dizia, não, não é possível. Não é. Eu sou muito revoltada, né? Então, assim, não é possível que ninguém trate isso, que ninguém descubra o que eu tenho. Mas se ninguém descobre o que eu tenho, eu vou atrás. Eu vou atrás, e e eu cheguei em ti. E quando, eu me lembro que quando eu escutava essa mesma live aqui das bem nutridas que estavam iniciando e tal, eu dizia assim, eu vou falar, eu também quero. Eu também quero dar o meu depoimento e eu vou chegar num momento em que eu vou poder vir aqui e dar o meu depoimento de que eu estou muito melhor em tão pouco tempo. Isso que é mágico, assim, sabe? Porque eu vejo que algumas meninas que estão no método, muita ansiedade, né? Em curar tudo muito rápido e a gente esquece que a nossa caminhada de má nutrição e de problemas, ela é longa, é muito longa. Então, assim, a gente colocou ali, né, 3 anos que eu estou com a luz vermelha piscando, mas que eu já venho arrastando isso faz muito mais. E aí, às vezes, a gente quer que em 2 semanas, ai, eu esteja 100%. Calma, respira, que tudo tá dando certo, né? Tudo está dando certo, eu vejo isso comigo, né? Perfeito. E é porque isso envolve a elevação do nível de consciência, que é exatamente isso que você pegou de uma turma para outra, que foi quando você decidiu entrar. E, Isso. e uma informação valiosa que você deu, que você peregrinou em médicos e também em uso de algumas medicações. Você consegue lembrar, contar em detalhes, como que foi essa sua busca? Quantos médicos? Como foi essa sequência de medicações? Se você achava normal, porque, por exemplo, eu demorei um tempo para achar anormal o tanto de medicação que eu já tinha usado, porque eu nem tinha usado para olhar toda a lista. Desde a primeira medicação para acne, ou seja, uma azitromicina para garganta, até entender que o quadro fúngico eu estava ali com a síndrome fúngica. Você demorou para enxergar. Sim. Como é que foi? Sim, demorei. É isso que eu falei no início, assim, a tomada de consciência, ela envolve tudo, ela envolve, inclusive, isso, há quanto tempo eu estou peregrinando e tomando medicações, muitos anos, assim, mais de três, né? Indo em mais de um ginecologista, tentando tratar a questão da candidíase de repetição. Aí, quando o estômago começou a dar sinais, há 3 anos mais ou menos, eu comecei a ir em gastro, aí aumenta, né? Aí eu também fui numa nutricionista há uns 2 anos e era uma dieta, né? Não era uma mudança de hábito, como eu digo, era uma dieta. Aquilo ali também não estava funcionando, estava tudo muito segmentado, as pessoas estavam me tratando, né? O gastro com uma coisa, e aí o gastro já estava sugerindo que eu tomasse medicação para dormir melhor. Não, não é medicação, né? Eu não queria medicação, eu queria outra alternativa que não isso. Eu tomava muito antibiótico, né? Porque volta e meia a candidíase me dava um remédio para fungo, daqui a pouco me dava um remédio para bactéria por causa do estômago. Eu tinha diarreias, né? Pelo menos 3 vezes por semana eu tinha né, diarreia. E aí eu não sabia o que eu comia, que estava me fazendo mal. Fluconazol cheguei a tomar durante 6 meses, seguido, um por mês. E aí tu pensa, bom, agora vai, né? Agora vai. Óvulos vaginais, fluconazol, aliados, aí tá tratando o parceiro também. Agora vai, daí tu fica no máximo, assim, ó, no máximo eu cheguei a 2 meses sem sintoma da candidíase. Os outros sintomas que eu não vinculava, né, à síndrome fúngica, continuavam ali, uma coceira, uma dor de barriga, não sei o quê. Então, eu fui tomar consciência de que não, eu não posso estar tomando tanto remédio assim. O que está acontecendo? Agora, no método, quando eu comecei essa semana pré-método, que aí tu faz esse resgate, mas tu tem que parar, olhar para tua história, pegar o caderninho mesmo, né, botar ali as datas, puxar pela memória de quando vem isso, como que era a tua infância
E aí, Sheila, eu acho uma questão muito importante que tem no método, e tu também coloca, prévio à entrada no método, é a questão emocional. Porque a minha mãe faleceu muito cedo e eu fui ficando meio sozinha e tal. E a questão emocional, ela tá muito ligada. Então, eu vejo que a minha alimentação, até o método, era infantilizada. E era muito infantilizada. E aí tu fala de um nível de amadurecimento, de uma, né, uma virada de chave, que eu percebi que, meu Deus, eu não provava os alimentos, eu não experimentava coisas novas, né? Eu me aproximava dessa alimentação infantilizada e me mantinha nela para me posicionar na época em que eu era criança, onde eu tinha toda aquela estrutura de pai e mãe junto, que é uma zona confortável, né? Só que não, só que eu cresci, só que eu sou uma mulher adulta, né? E continuo tomando o Nescauzinho ao invés de água, continuo não provando alimentos. Então, assim, eu cheguei, tudo isso realmente foi para mim o método, né? Esse despertar, essa chacoalhada, tu deste, né? Porque Perfeito. não sei se eu respondi a tua pergunta, assim. Eu sim. E quando você fala da questão do nutrir, do pai, da mãe, principalmente o nutrir materno, né, que é onde a gente busca a nutrição, o acolhimento, o conforto, é a leitura você fez perfeitamente. A gente se apega e isso não tem nada a ver com idade, pode ser com 60, 70, 80 anos, pode ser com 30, com 20. A gente busca o conforto, o acolhimento nos alimentos para tentar alimentar o lado infantil e deixamos o adulto, que é o lado da nutrição, que é o comer para se nutrir e não só por prazer, de lado. E muitas vezes a gente não percebe que está fazendo isso. É algo que você está no piloto automático, que é considerado, inclusive, normal. É normal você agir assim. E desde que você comentou a questão da sua linha do tempo da busca de profissionais e de medicações, você tem noção do custo disso? Quanto que você gastou durante esse período? Eu faço essa pergunta porque muitas futuras bem-nutridas acham que nutrição é para poucos, é algo muito distante, e não tem isso, porque não tem planilhado quanto que já gastou na tua busca. Então, assim, quanto que tu já gastou com medicação, com farmácia e das Sheila, consultórios? eu até anotei aqui algumas coisas que eu queria lembrar de falar, porque da primeira vez que eu fiz a semana e eu não decidi entrar ainda, eu pensei assim, não vou investir, né? Aquela coisa que tu fica assim. Na segunda vez que eu assisti toda a semana preparatória, eu fiz um pouco desse cálculo. Eu não tinha um cálculo exato de quanto, mas eu peguei assim, não, quanto custa uma caixa de antibiótico de fluconazol e joga isso aí para uns 10 anos que eu venho tomando antibiótico, antifúngico, consultas médicas, né? E a própria orientação dessa nutricionista que eu fui, que, nossa, era uma coisa assim de dieta de atriz global. Eu não ia dar conta daquilo, sabe? Não era. Eu não ia aderir. Eu preciso estar em alguma coisa que eu sei que eu vou conseguir manter, né? Eu nunca gostei de coisas relâmpago que eu faço em 2 meses. Não, eu quero poder manter, né? E aí, quando eu disse, vou agora no método, não vou, eu disse, não, o método tá barato, perto de tudo que eu já investi, perto de tudo que eu já demandei de tempo, de desgaste, de apostar e não acontecer, sabe? É acreditar em alguma coisa e pensar que eu estou investindo em mim, né? Eu estou investindo na minha melhora. Isso não vai ser a curto prazo, né? Não vai ser uma medicação que eu vou tomar uma semana e depois tudo vai ficar igual como sempre. O método tá sinalizando uma mudança de estilo de vida que é para sempre. E isso não tem preço, né? Não tem preço, assim. Vale muito. Nossa, eu queria poder dizer para todo mundo que vale muito a pena e que é isso, assim, não tem nada mágico de gastos alimentares, não tem nada disso. É comer, é comer aquilo que eu nunca comi na vida, sabe? E que tava ali. Às vezes, antes de eu entrar no método, meu namorado dizia assim: ai, tu vai fazer dieta? Tu vai ficar cheia de restrições?
E eu entrei no método e disse para ele, não é restrições, são inclusões, né? Eu não tô deixando de comer, eu tô comendo um monte de coisa que eu nunca comi na vida, que eu não me permiti experimentar e que eu tô adorando, né? E hoje eu posso dizer, e eu anotei aqui que eu estou orgulhosa de mim, pela escolha que eu fiz, né? Esse passo, assim. Por que que a gente fica titubeando tanto em aceitar uma proposta, um convite de melhora? E por que que é tão fácil ir na farmácia comprar uma caixa de medicação, né? Que já está dado, não está fazendo efeito, não está dando resultado, né? Acho que é importante a gente se dar conta disso. Então, em relação a custo-benefício, não tenho palavras, assim, vale a pena investir nisso, porque não é só um tratamento tópico, não é só para uma coisa. Eu tinha marcado ortopedista, porque eu senti uma dor nas minhas articulações, nos joelhos, e eu também não sabia que podia ser, né? Alguma coisa. E tu falaste de dores em articulações. Eu tô 1 mês e meio, eu acho pouquíssimo tempo para tanta melhora. Eu desmarquei o ortopedista. Ia ser mais um médico para a lista, né? Eu desmarquei o ortopedista porque eu não sinto mais dores nos meus joelhos. E eu pensei, gente, olha que mágico isso. Ah, também não tem mais coceiras aleatórias, né? E há 1 mês e meio, 1 mês e meio, sem nenhuma crise de candidíase. E quando eu entrei no método no meio de uma crise. E eu fui na minha ginecologista e disse para ela, eu vim aqui te dizer que nós vamos ficar temporariamente afastadas, né? Porque eu estou testando e vou ingressar num método novo. E eu quero voltar aqui daqui a uns 6 meses e te dizer que tu pode indicar para as tuas pacientes, para todo mundo que tu trata, algo novo, que não é desmerecer o trabalho do outro, do colega, né, do profissional ginecologista, mas é acrescentar algo mais, é incluir essa medicina, né, esse tratamento de saúde inclusivo, onde a gente dialoga. Eu trabalho com saúde mental, né, que é, meu Deus do céu, olha que esse Covid fez com todo mundo, aí a gente está recebendo pessoas também tão adoecidas mentalmente, que estão tomando mais remédio, que estão adoecendo mais, é uma cascata. Se nós não nos unirmos enquanto profissionais da saúde para tentar ajudar a todos nós, vai ficar caótico, né? E aí a minha ginecologista disse, ok, eu digo, então eu vou sair daqui hoje sem receita, porque eu estou iniciando um outro tratamento, né? E eu já botando muita fé de que eu ia poder voltar lá e dizer para ela, tu já ouviu falar em síndrome fúngica? Tu já sabe? Eu tô falando para todo mundo, assim, eu estou muito empolgada com o que está acontecendo comigo. E eu já fiz posts, eu já fiz textão no Instagram com fotos dos meus pratos, as pessoas perguntando o que é isso. Que bom poder ajudar, né, Sheila? Quando acontece uma coisa boa comigo, eu tenho vontade de gritar aos 4 cantos, assim. Olhem para isso. Quantas pessoas neste momento estão sofrendo o que eu vinha sofrendo e meio solitária, né? Porque tu fica numa busca, e aí tu pensa, quem é que vai me ajudar? Mas o que que eu tenho afinal, né? Não, Então, contra isso que você falou, porque uma coisa vem para mim e que eu sei que vai ajudar outras pessoas, e eu falo isso com uma energia, com uma intenção, isso retorna, é o ciclo da vida, é o serviço de volta, e assim que faz com que as coisas funcionem de fato, e por isso que a gente se sente tão energizado em passar a mensagem adiante, por isso que você está aqui, inclusive. exato, Eu te agradeço. exato. E uma coisa que você comentou ali do teu namorado, muitas Uhum. futuras bem-nutridas mandam na caixa de perguntas: ah, a culpa é do parceiro, eu tenho que tratar o parceiro, qual é o papel do meu parceiro nisso? Você teve esse questionamento? Também, sim, também. E é muito, às vezes é constrangedor falar isso, né? Por mais intimidade que tu tenha, assim, tu fica pensando e fica envergonhada de dizer, bah, de novo, eu tô com candidíase. Eu cheguei num ponto de ter 2 crises num mês. Isso é muito sério, né? É muito sério. E aí, assim, como é que tu. Mas será que é culpa? Porque na minha cabeça eu tava fazendo tudo certo, né? Eu tava tratando com
não tinha mais o quê? Qual era a novidade que ia surgir agora? Por último, era um óvulo, né? Vaginal e tal. Então, assim, o que mais que vai vir aqui? Ai, não deve ser comigo, mas como que eu vou dizer para ele, olha, será que tu tem algum problema? Será que é contigo e tal? Né? Constrangedor isso também, assim. Ah, e aí, por isso que eu digo, repito, assim, é muito importante que a gente pare para olhar para tudo isso, atentar, participar dessa semana pré-método é fundamental, porque tu já vai com uma iniciação, assim, abre um pouco a visão, né? Abre muito a visão, não é um pouco, assim, do que pode estar acontecendo e que não é questão de achar culpados, né? A culpa é de um, a culpa é de outro, é o que está acontecendo, que não está bem aqui, né? E eu vejo, além dessa questão bom, vamos falar sobre o assunto, os exemplos, né? Eu tenho um filho de 14 anos que agora começou a fazer academia, e aí ele já tá vendo os meus pratos, assim, né? Muito coloridos e tal, e ele já não quer mais comer bolacha recheada. Não que eu estimulasse isso, mas, né? Ele é muito mais educado nutricionalmente do que eu fui, né? Mas ainda assim, né? E então ele já começa com atividade física, o exemplo que a gente está dando em casa, o meu namorado começa então a provar coisas que eu estou fazendo e gostar, né? Então é isso, assim, é uma coisa delicada. É o espelho, né? Você disse tudo, você falou, ele é mais do que eu era, porque a cada geração a gente vai evoluindo, né? Alguns pilares que precisam ser melhorados, a gente está aqui para exatamente evoluir esse pilar. E como você contou no início, lá que tua família ali tinha lanchonete e tudo mais, a história é semelhante, porque na minha família também, então eu tinha acesso a esses alimentos que não eram saudáveis, mas eram gostosos, e no entendimento familiar aquilo ali era o normal, porque não tinha esse conhecimento nutricional. E olha só, Sheila teve o despertar para estudar exatamente isso, que tinha essa falta, entre aspas, dentro da ancestralidade, porque veio uma ancestralidade que veio de escassez, depois veio de uma alimentação ruim, porque não tinha o conhecimento, e agora há essa correção para que isso seja passado adiante, que é exatamente isso que está acontecendo com você. Teu filho vê, reflete, você não precisa falar. Tem Não. muitas mães que falam assim, ah, meu filho tá com problema de alergia, tá com candidíase oral, ou tá com candidíase vulvaginal, que criança pode ter, não precisa ter relação sexual para ter a candidíase, tem dermatite, problemas de pele e tudo mais, e é o espelho. Então, muitas vezes a mamãe não consegue perceber que não é corrigir a criança, é trabalhar em si, algo que precisa ser corrigido no pai, na mãe, ou a pessoa que cria essa criança, para isso refletir adiante, que o seu você não precisa nem falar. Então, é só Não, né? já tá indo, Exato. já tá indo. E todo mundo que tá na tua volta sente isso, assim, sabe? Tu não tá mais comendo isso. Ah, mas agora tu vai ficar quanto tu nunca mais vai tomar uma taça de vinho. Não, calma, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Eu agora estou focada no que é mais importante para mim, que é sair daquela condição em que eu estive durante tantos anos e que eu nem me dava conta que eu tava. Às vezes, por vezes eu escutei algumas pessoas falando contigo e dizendo assim, ah, porque eu tô há 15 anos, porque eu tô há 10 anos, e eu pensei, nossa, que tanto tempo, capaz, eu não. Não, eu sim. Eu sim, para aí. Mas tal ano, tal ano, tal ano. Não, eu sim. Eu também, que horror. Eu tô tomando antibiótico e problemas de garganta com repetição e não sei o quê. Meu Deus, tu começa a puxar uma ficha corrida, aquilo não termina mais, né? É uma loucura. Se a gente anotasse desde sempre, né, a nossa ficha, aliás, Meu Deus. essa ficha do evento, o Fim da Candidíase, que vai começar aí na próxima semana, vocês farão isso. De uma forma delicada, é claro, sem julgamentos. Então, vocês farão a ficha de vocês. Isso logo no primeiro dia do evento, que vai acontecer domingo que vem, no próximo domingo. Então, vocês vão fazer a cronologia aí para lembrar qual foi o primeiro momento que vocês tomaram uma medicação e como que foi, né, o tratamento associado. Que muitas vezes não tem a nutrição associada, porque nossos pais nem sabiam que precisava ter a nutrição associada, e nem a gente adulto, né? Lá na fase dos 20 e poucos anos, dos 30, também não tem esse despertar até esse momento atual. E quem está aqui, É. quem vai assistir esse conteúdo e quem vai participar do evento,
vai sair desse estado de inconsciência e vai elevar a consciência. E Exato. daí você comentou da questão das emoções, dos sentimentos, e que isso é um ponto muito importante para quem está começando, ou quem está tá saindo na fase de pré-concepção para a fase de concepção, a fase de ação, né, da tomada de decisão. Você lembra como eram os seus sentimentos, como estavam os seus sentimentos na fase que você estava, com as crises, com tudo isso acontecendo, e como você está se sentindo agora? Muita queixa, né? Muita insegurança, medo, vergonha. Então, muita vergonha dessa coisa assim de novo, né? De novo, a candidíase, que para mim era uma. Não poder comer, muita insegurança em relação ao alimento. Eu não conheço o que está me fazendo mal, então eu não sei o que comer. Aí parar de comer parecia também a solução, né? Parar de me alimentar, então eu não vou comer mais nada, porque daí eu não tenho diarreia, e aí quem sabe eu melhoro, né? Então, muitas retiradas de alimento causando, então, mais fraqueza, mais desânimo, mais de tudo. Então, assim, essa mudança de 1 mês e meio sem sentir dores em articulação, sem sentir coceiras, claro que ainda é muito inicial, né? Claro que eu ainda fico assim, eu tava 4 dias viajando e aí eu não consegui fazer tudo tão certinho e eu disse, ai meu Deus, tomara que, né, tudo siga bem, porque quando tu tá fora de casa, tu perde um pouquinho, né, da... Mas tudo certo, tudo certo. E isso também já me dá mais segurança, porque certamente em outros tempos, se eu saísse um pouquinho do trilho, era ladeira abaixo, né? Vinha tudo. E agora não, eu me senti, eu tô mais segura, eu tô mais animada, eu tô mais disposta, né? Eu faço pilates, mas eu vou trocar para uma outra atividade de musculação, né? Então, assim, esse tipo de coisa, assim, eu tô super afim, sabe? De tentar, como eu te falei, de provar coisas novas. Então, eu tô indo em feira. Eu vou, eu vou em feira, ai, que paraíso isso aqui come como, isso aqui faz o quê, sabe? Eu digo, tinha que ter feito nutrição, porque eu tô adorando descobrir, né, que existe um poder de cura e de saúde em cada coisa que eu como, em cada alimento, né? É mágico. Nós estragamos o nosso organismo, nós temos esse poder, né, de escolha, de controle. A gente fez isso, eu fiz isso muitos anos e é tão rápida a correção disso, assim, que a gente não tem como não acreditar no poder do alimento, né, da nutrição, quando eu vejo isso. Então não tem como eu não me sentir melhor, mais entusiasmada, sabe? Enfim, é isso tá muito forte, eu acho que tá muito visível isso, a vontade de fazer que todo mundo, para tudo, todo mundo vão comer direito, vão se alimentar bem, vocês também estão mal nutridos, né? Agora eu tô virando meio a chata, assim, mas obviamente que todo mundo tem seu tempo, eu demorei muito, né, para chegar até aqui e me questiono mesmo. Hoje, antes de entrar na live, eu estava pensando, puxa vida, por que que eu não descobri isso tudo antes? Mas tudo tem o seu tempo e eu tô no meu aqui, né? E tô fazendo isso agora, que é o mais importante, assim, tomar aquela decisão quando estiver assistindo lá a semana preparatória, se permitam, né? Dá essa chance para ti de fazer algo diferente. A gente já postou, já gastou tanto em coisas que não deram certo, por que não tentar, né? E é maravilhoso. Eu realmente estou encantada, tá? Não estou ganhando nada para falar isso, mas estou ganhando tudo, porque estou ganhando por mim, né? E isso é o mais importante, assim, essa mudança. Eu não tinha e não tenho alterações de humor ou questões relacionadas à depressão, esses sintomas, né? Isso eu não sentia, mas eu sinto que eu melhorei muito a minha disposição, né? E me sinto cada vez mais segura, que é isso, assim, sabe? Eu vejo que eu estou no caminho certo, e quando tu diz, assim, muitas vezes, o método é um tempo, X, tal, eu quero isso pro resto da minha vida. Eu não vou voltar a me nutrir mal. Eu vou das minhas escapadas, como todo mundo, tal, mas o método, eu quero para minha vida.
agora eu não volto. É um caminho sem volta, é um caminho bom sem volta. E é isso que você falou. Você vai sair, consumir as coisas que dão prazer, alimentam a nossa criança, que faz parte, para onde voltar. Exato. Você sabe para onde voltar porque você aprendeu, não é um protocolo que você não entende por que você está fazendo, porque você está usando repetidamente aquilo. Você compreendeu, você de fato aprendeu e opa, se eu estou aqui alimentando minha criança, de repente, estou alimentando ela demais, chegou o momento de parar, agora eu vou alimentar o adulto, que sou, a mulher adulta que sou e eu sei controlar isso. E você ainda comentou assim, foi muito interessante a questão de eu falo para todo mundo, quero ensinar todo mundo sobre nutrição e tudo mais. Eu tô aqui, não tô ganhando nada, mas o fato de você falar, você reforça aquilo que te faz tão bem, que você É. tá ganhando muito com isso. E é natural que as pessoas vão começar a te buscar para receber essa orientação que você sabe, que agora você já sabe o caminho, e vai ser algo que nem é você que vai querer ensinar, falar, olha, você tem que melhorar isso. Vai ser natural, as pessoas em sua volta vão perguntar para você, né? Vão buscar essa orientação de por que você está tão maravilhosa. Nossa, É. tão maravilhosa. O que você está fazendo que está tão maravilhoso? Está refletindo nos olhos, na pele, em tudo aí, que eu quero saber o que é maravilhoso que você está fazendo, né? Exato, exato. Ah, E é muito bom poder compartilhar isso, assim. É muito bom poder sentir isso, assim. Eu tô encantada. O universo do alimento, para mim, está sendo mágico. e o retorno, né? Além do retorno da satisfação, né? Quando a gente pensa na pirâmide lá de Maslow, né? Que a gente vai evoluindo, que eu até falei isso no início dos propósitos. Essa semana vou complementar os propósitos, que eu coloquei 12 propósitos para o fim da candidíase, que é um desafio pré-evento. E eu mostrei no primeiro dia a pirâmide que a gente vai elevando, né? A gente vai subindo nela conforme a gente vai melhorando o nosso nível de satisfação naquela base e tudo mais. E essa questão de nos sentirmos bem com aquilo que a gente está fazendo, com a nutrição, com o nutrir a fisiologia, que é o básico do funcionamento do corpo humano, isso faz com que a gente tenha melhora no nosso estado de saúde, mas também na evolução de outros pilares, que é o pilar do relacionamento, que é o pilar do financeiro, porque como que eu vou melhorar o meu trabalho e vou ter um retorno financeiro para isso se eu estou mal, se eu estou sempre adoecendo? Né? Como que eu vou melhorar? E a gente começa a prestar atenção, claro que esse aspecto nutricional, ele é o carro-chefe, assim, né? Mas o que mais no teu dia a dia que não está adequado também, né, Sheila? Eu fiquei 4 anos trabalhando numa coordenação de um serviço que estava me demandando demais emocionalmente, assim. Então, isso aqui também era um fator negativo, né? Muitas pessoas não estão fazendo, né, nenhuma atividade física, enfim, tudo faz uma lista de como tá a tua rotina também, né? O que na parte nutricional a gente está vendo, mas assim, o que mais que não tá legal? Né? O teu trabalho, o que que dá para mudar? Porque tem coisas que a gente não consegue mudar, não vou mudar o meu trabalho, mas eu vou adaptar. Então, assim, eu abri mão de uma coordenação, né, de um cargo, para fazer outras coisas. Então, hoje, eu estou suprindo aquele valor financeiro fazendo uma outra coisa. E eu estava lendo ali, tu postasse alguma coisa de crochê, né? Acho que foi tu. A minha mãe é a rainha aqui do crochê. Onde a gente olha, tem crochê aqui, por tudo quanto é lugar. Aqui na casa dela. Então, eu comecei a fazer bolsas de crochê no meu horário extra trabalho, né? Então, assim, e aí eu tô vendendo bolsas de crochê, que eu faço escutando o conteúdo do método, né? Em casa, sem aquele peso de um compromisso maior, complementando a minha renda com uma coisa que me dá muito prazer, porque eu adoro fazer crochê também. E aí, eu digo, gente, isso é saúde mental, né? E aí junta com mais uma alimentação, com mais um método e tal, e vamos lá. E cada um vai descobrir o que é para si, né? O que vai fazer bem. Para mim foi isso, assim. É a parte É, da terapia nutricional. Então, a gente juntar as duas, né? De estar exato. e claro que tem o momento para a gente mexer em cada caixinha, como você mesmo fez aí na tua rotina. Você sabia o momento de mexer nessa questão
do trabalho. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava em banco, que eu trabalhei como atendente, depois fui caixa do Unibanco. Eu sabia que tinha um prazo para aquilo. Eu coloquei uma data. Eu falei assim, não, até esse período aqui eu vou estar aqui, porque depois eu vou ser estagiária de nutrição em algum lugar. Eu não sei onde, mas eu vou ser. Então, a gente precisa organizar essas ideias, né? Colocar datas, colocar prazos, organizar mesmo a nossa a cronologia do passado, mas também o nosso presente, para ele refletir no futuro. Porque se eu não escrevo o que eu quero, o que eu desejo, como isso vai acontecer? Se tá no, se tá solto, né? Então, e Uhum. também se eu não estou enxergando, né? Como você disse, hoje você tem o prazer de fazer algo que é um hobby, mas que virou um trabalho. Exato, E você né? Em horas que eu dedicava a um trabalho estressante, eu substituí, assim, antes de chegar no método ainda, porque eu também tive esse momento. Isso aqui não tá mais legal para mim, assim. Eu não quero mais isso. Ah, mas financeiramente eu preciso. E aí tu começa a fazer essa conta, assim, tá valendo a pena? O estresse, o desgaste, o meu cansaço, o meu emocional, tá valendo esse tanto a mais que eu tô ganhando financeiramente? Comecei a ver que não. E aí eu comecei nessa coisa pontual de dizer, eu vou ficar aqui até tal data, e neste caminho, até chegar nessa data, eu vou descobrir alguma coisa que eu vou fazer para substituir esse ganho que não seja tão estressante, adoecedor, né? E aí, quando tu já coloca esse propósito e tu foca, tu não precisa nem saber direito o que, que vai ser, a coisa vem, a resposta vem, né? Vem, vem! Olha, o crochê assim, é uma coisa que estava engavetada. Minha mãe me ensinou a fazer crochê quando eu tinha 14 anos. Tava lá parado e eu disse, mas o que que é isso? Sabe? Surge aquilo e tá aí, ó, a resposta veio. Mas porque eu parei, porque eu analisei, porque, né? Aí isso, bom, resolvido isso, vamos para outras etapas, né? Aí veio o método e etc. uma coisa. Devagarinho. Perfeito. É isso, é um passo de cada vez, porque, lógico, se a gente quer resolver 10 questões todas de uma vez, a gente não consegue resolver é uma etapa de cada vez. Então, a parte nutricional é um pilar, a parte espiritual, opa, depois eu mexo nessa caixinha aqui, do trabalho, a caixinha do relacionamento. E as coisas vão se encaixando, e como a Daisy disse, vem, porque você coloca